Há 23 anos atrás, eu desesperado, sem esperança nenhuma, com câncer de próstata, diabético que chegava a 850, só chorava, não comia, e estava jogado em cima de um papelão na rua, e as pessoas passando e dizendo: este aí era o Bozo, a mulher dele traiu ele, foi embora com outro, olha no que ele virou. Até neste momento você tem esperança, porque Jesus disse: os humilhados serão exaltados. Deus me deu esta palavra hoje para pregar para vocês, porque Deus está precisando acordar muita gente. Tem muito crente se achando, tem muito crente que está achando que é alguma coisa. Tem crente aí que nem brinca de se esconder porque ele se acha. Ele vem para a igreja, acha que é mais bonito que o outro, ele acha que ora melhor do que o outro, canta melhor do que o outro, ele se acha. Mas irmão, quem você pensa que é? Se eu perguntar para você, você não vai saber me responder nem o que é que você vai ser amanhã. Você sabe o que você vai ser amanhã? E se você não sabe o que você vai ser amanhã, quem você pensa que é? Vocês estão vendo como é que nós somos? Nós não somos nada. Por isso, irmãos, eu te aconselho: viva o presente, viva o hoje, porque o que passou já passou e o futuro a Deus pertence. Nós não somos absolutamente nada. Mas irmãos, eu também me achava, eu era nojento, e vocês não me conheceram lá atrás. Eu era rico, famoso e sucesso no mundo inteiro. Eu cheguei a alcançar o patamar do maior salário da televisão no Brasil. Eu ganhava um salário de 1,5 milhão por mês. E o senhor Abravanel passava na minha casa e me levava para ir almoçar com ele. Mau faturamento da emissora dele, ele me bajulava. Hoje eu não dependo mais dele, porque eu troquei de senhor. Hoje o senhor Abravanel ficou para trás e entrou na minha vida o Senhor Jesus. Mas lá atrás eu não conhecia o Senhor Jesus. Eu creio que vocês entendem sobre isso. Todos nós que estamos aqui já passamos por fases terríveis em nossas vidas. Às vezes um passou um momento pior do que o outro. E eu, irmãos, era um artista bem sucedido, maior salário da TV, ganhei todos os prêmios que um artista possa almejar na carreira. Eu ganhei 5 troféus imprensas, 3 discos de ouro, 3 de platina. Eu fui embaixador da boa vontade da Unesco nos Estados Unidos da América. O meu nome, por ter sido o maior palhaço do mundo, foi parar na calçada da fama, em Los Angeles, junto com Schwarzenegger, Stallone, Madonna, Pelé, Michael Jackson. O meu nome foi para lá, irmãos. Mas para estar aqui nesta noite, pregando o evangelho para vocês, neste púlpito sagrado, o meu nome foi tirado da calçada da fama e colocado no livro da vida. Hoje eu prego o evangelho de Cristo. Hoje eu aprendi que fama, sucesso, riqueza não me leva para o céu. O que me leva para o céu é o nome no livro da vida. Tem muita gente nas igrejas em busca de riqueza, em busca de fama, quer fazer sucesso aqui na igreja. Não, irmãos, aqui já tem um
que tomou conta do sucesso. E só Ele é sucesso aqui. Você não vai alcançar o sucesso dele nunca. Aqui não é lugar de você ser servido. Aqui é lugar de você servir. Para você alcançar alguma coisa aqui, você tem que servir. Mas eu me achava, eu era rico, eu era famoso, eu era sucesso. Eu morava no bairro do Pacaembu, em São Paulo. O meu vizinho era o Ayrton Senna. Eu tinha meia dúzia de carro importado na garagem. Eu era o cara. Eu me achava, irmão. Você imaginou? Que currículo. Invejável, né? Meus irmãos, eu tinha nojo de pobre. Eu odiava crente. Pastor para mim era tudo ladrão. E hoje eu sou pobre, crente e pastor. Eu posso fazer uma pergunta para você? Quem você pensa que é? Esqueça, irmão. Nós não somos nada. Nós temos um que nos domina, o que nos ensina e que nos leva aos caminhos, que nos cobra. Amados e queridos irmãos, a Bíblia diz, lá em Gálatas 6, eu vou ler o versículo 3, versículo 7 e versículo 8. E vocês podem acompanhar no telão. Quem você pensa que é? Hã? Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Agora, as pessoas lêem a palavra de Deus, mas não praticam, pastor. Parece que é uma leitura passageira, como se estivesse lendo um jornal, uma revista. Não, irmão, isso aqui chama-se Bíblia Sagrada. Isso aqui é o GPS que vai te levar para o céu. Você precisa praticar o que está escrito aqui. Eu cheirava cocaína, era um viciado, vivia bêbado, tomava 70 chopp, cerveja por noite. Eu traía a minha esposa, eu tinha várias amantes, eu dava carro de presente para as namoradas, porque eu era rico. Cada cidade que eu ia, eu tinha uma namorada. Eu chegava em casa, irmãos, fedendo sabonete de motel para dormir com a minha esposa. Ela ia reclamar, ainda apanhava. Eu era esse cara. Mas ninguém sabia disso. Por quê? Porque vocês só me viam na televisão. É um defeito do ser humano. Só vê aquele quadradinho que entra dentro da tua casa. Você não vê o que está ao redor. Você só vai saber as notícias dos artistas nos programas de fofoca. Porque você não sabe o que acontece com cada um. Olha o que eu fazia. Olha o que eu plantava. Aí nós vamos para o versículo 7. A Bíblia diz: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isto também colherá. Ele vai ceifar tudo aquilo que ele plantou. Já deu para vocês imaginarem a minha plantação? E você? Já passou um tempinho para pensar nas coisas que você plantou? Porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Ninguém escapa. Essa é a pura verdade. Não se zomba de Deus. Porque Deus é amor, mas também é justiça. E Ele cumpre. Ele é justo. Ele é honesto. Agora veja bem, se tudo que o homem plantar, isto também ceifará, pelo menos agora, meu irmão, que você está aqui, que você tem um pastor, você congrega numa igreja, você é convertido, você é batizado,
pelo amor de Deus, não plante mais coisas ruins. Plante coisa boa, porque você vai colher o que plantar. Agora você tem uma oportunidade que eu não tive. Você conhece Jesus? Você tem uma igreja? Você tem teus irmãos? Você tem teu pastor? Eu não tinha. Eu não conhecia Jesus. E eu só plantava coisas más. Olha o que diz a Bíblia aqui no versículo 8. Ó. Porque quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Olha como é bom ser crente. Olha que maravilha que é você servir a Deus. Aí você está plantando no Espírito e você vai para o céu. Mas eu não conhecia Jesus, só plantava o que não prestava, irmão. Aí mudei de São Paulo, fui morar em Balneário Camboriú. Por quê? Eu era rico, tinha dinheiro, era o cara. Vou morar na praia, vou viver minha vida, comer camarão de frente para o mar. Fui para Balneário Camboriú. Mas e a minha plantação? Vai ficar para trás? Não, irmãos. Plantou, vai colher. Pode esperar. Ninguém vai colher no teu lugar, não. Essa colheita você não vai conseguir pagar ninguém para ir lá colher para você. Não, é você que vai colher. Aí eu morando em Balneário Camboriú, de frente para o mar, continuava fazendo as minhas viagens, fazia shows pelo Brasil afora, ganhava 60 mil por show. Fazia 5, 6 shows por semana. Ganhava um bom dinheiro, né, irmão? Um dia, eu chego em casa de uma viagem, abro a porta do meu apartamento de frente para o mar, com saudade da família. Eu amava minha esposa, meus filhos. E eu abro o apartamento, louco para pegar minha filha e beijar, abraçar. Só que eu fui no quarto dela, abri o quarto, eu não tinha mais filha. Eu corri no quarto do meu filho, que jogava bola comigo na praia, meu amigo. Eu não tinha mais filho. Aí com os lábios gelados, coração pulsando forte, eu fui até o quarto onde eu dormia com a minha esposa. E eu não tinha mais esposa. O versículo 7 de Gálatas começou a aparecer na minha vida. Tudo que o homem plantar, isto também ceifará. E agora, irmãos? Minha família foi embora. 22 anos de casado, jogado fora. A minha esposa se cansou de dormir com bandido, dormir com canalha, traidor. Ela se cansou e resolveu dar um fim no casamento. Mas espera aí. E o cara não era rico? Não era famoso? Não era sucesso? Amigo do Silvio Santos? Morava ao lado da casa do Ayrton Senna? Ratinho frequentava a minha casa? Zezé de Camargo, Ronaldinho Gaúcho, todo mundo fazia festa na minha casa. E agora? A mulher foi embora, os filhos foram embora. E eu peguei uma depressão profunda. Perdi a autoestima. Fiquei ansioso. Irmãos, passei a mão no meu revólver e fui procurar minha esposa para matar. Procurei pela cidade toda. 3 dias bêbado, só cheirando cocaína, junto com os bandidos, traficantes, prostituta, só gente que não prestava, e eu procurando a esposa para matar. Eu procurei por 3 dias, mas não encontrei. Alguém avisou ela. Sempre tem alguém que avisa, né?
Avisaram ela, ó, teu marido está aí, junto com os bandidos aí, e falou que vai te matar. Ele está dizendo para todo mundo que se você não vive com ele, não vai viver com ninguém. E agora, irmãos? Coitadinha da mulher, uma santa. E aí um canalha que não presta está querendo matar ela. E o pior é que ela sabia que matava mesmo, pois ela viveu 22 anos com o cara. Ela conhece, cada uma de vocês conhece os seus maridos. Vocês sabem a capacidade deles. E ela sabia que eu matava mesmo. E aí ela foi chorar no ombro de um amigo meu. Essa é a dor de todo mundo, pastor. Porque acontece diariamente isso aí. Irmãos, ela foi no amigo meu se queixar de mim. Ela foi lá e disse para ele: o meu marido me traía, chegava bêbado em casa, batia em mim, me maltratava, me judiava. Eu resolvi ir embora e ele agora está com um revólver me procurando para me matar. E o meu amigo, que era um baita de um amigo, falou para ela: pega teus documentos, pega tuas coisas, eu vou tirar teu passaporte e nós vamos morar num outro país e ele nunca mais vai te ver. Baita de um amigo, hein? Que é para ti um amigo desse? E levou a minha mulher embora, irmãos. Foi morar lá fora, para mim não ver mais a mulher. Irmãos, o diabo é tão sujo que o cara era casado, tinha filhos de 30 anos, 35 anos, pois ele largou toda a família dele por causa da minha mulher. E o diabo é assim, ele não se conforma em destruir uma família, ele quer destruir um monte, ele quer derrubar todo mundo. E a mulher foi embora. E agora, depressivo, ansioso, perdi a autoestima, não trabalhava mais, o dinheiro só saía, não entrava. E era só, ia para os bailes. Você sabe o que é uma pessoa depressiva, né, irmã? Ia para os bailes, pagava cerveja para todo mundo. E as mulheres caíam em cima do gostosão. E foram tirando meu dinheiro. Os falsos amigos arrumavam modelos que vinham do Rio de Janeiro, São Paulo, aquelas modelos de televisão. E o velho bobão, de mão dada, de sunguinha na praia com as modelos. Elas dele tomar o dinheiro do velho. Irmão, se não fosse trágico, dava para a gente rir. Mas analisem vocês friamente. Sem mulher, sem filhos, sem Jesus, sem pastor, não tinha nem um irmão de uma igreja para me aconselhar. Eu sempre fui uma pessoa rica, orgulhosa, soberba, e comigo nunca aconteceria nada, porque eu comprava tudo, eu fazia o que eu queria. E agora, irmãos, que eu soube que a mulher foi embora, o calo apertou. Porque a gente sempre tem uma esperança, né? A gente sempre está, mesmo brigado, está tentando ver se dá certo. Agora não dá mais, agora não tem nem como tentar mais. A mulher foi embora. E os filhos eu não sei para onde foram. Agora eu era um homem só. E agora, irmãos, não comia, não dormia, não tomava banho, não fazia barba, não cortava cabelo. Agora eu era um homem depressivo. Os traficantes estavam tirando o que eu tinha, as prostitutas levando, os falsos amigos levando o que eu tinha. Passaram-se 5 meses, irmãos. Eu não tinha mais nada. Os meus amigos me abandonaram. A minha família me abandonou. A minha mãe me abandonou. E em 5 meses, eu era mendigo na rua. Eu estava jogado, dormindo em cima de um papelão.
E ninguém olhava para mim. Nunca mais vi Silvio Santos, Ronaldinho Gaúcho, Ratinho, todos esses amigos ricos meus, nunca mais. Jogado, com os pés cheios de ferida, tudo rasgado, sem tomar banho há 6 meses, esperando a morte chegar. 25 quilos a menos. Agora eu faço parte de um outro grupo da sociedade. Agora eu sou mendigo na rua. E a palavra de Deus dizendo: se alguém acha ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. E agora, irmãos, aquele homem rico, famoso, sucesso, está urinando nas calças, fedendo, porque está colhendo o que plantou. Aquele que traía, agora está sendo traído. Está chorando pela mulher que foi embora com outro. Essa é a nossa vida real. Só tem um jeito de você evitar isso. Bota Jesus no teu casamento. Bota Jesus na tua família. Porque, irmãos, se tem uma coisa que eu quero aconselhar às igrejas do mundo inteiro, é para que vocês valorizem as famílias. Dê valor a teu marido, a tua esposa. Dê valor a teus filhos. Porque não adianta você amar e não dar valor. E dê valor antes de acontecer o que aconteceu comigo, que fui dar valor depois que perdi. Aí é tarde. Aí é difícil. Agora, a mulher nunca mais vai voltar para mim, porque apanhava de mim, era traída. Acabou. E eu, sem forças, não podia pedir nem para um pastor, não podia pedir para ninguém, porque eu não conhecia Jesus. Mas irmãos, existe uma coisa que você precisa saber. Você pode não conhecer Jesus, mas Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Mesmo você sendo a pior pessoa, para Jesus você presta. Numa noite fria do mês de agosto do ano de 2000, há 23 anos atrás, eu desesperado, sem esperança nenhuma, com câncer de próstata, diabético que chegava a 850, só chorava, não comia, e estava jogado em cima de um papelão na rua, e as pessoas passando e dizendo: este aí era o Bozo, a mulher dele traiu ele, foi embora com outro, olha no que ele virou. Até neste momento você tem esperança, porque Jesus disse: os humilhados serão exaltados. Eu estou ali sendo humilhado, jogado, numa noite fria do mês de agosto, eu desesperado, ano de 2000, 23 anos atrás. Eu tive uma crise de choro, um dos piores momentos da minha vida. Eu fiz um montinho de areia, botei minha cabeça em cima daquele montinho de areia e fiquei ali esperando para morrer, porque não tinha mais ninguém, não tinha nada. Um homem com câncer de próstata, diabético, tudo torto ali, podre, com os pés cheios de ferida, urinando nas calças, fedendo. Eu olhei para o céu e comecei a falar umas coisas tão bonitas que eu nunca tinha falado na minha vida. Eu comecei a dizer: Deus, se o Senhor existe, como todos falam que o Senhor é o Deus das causas impossíveis, todo mundo diz que o Senhor é bom,
Me ajuda, Deus. Eu não tenho mais esperança, nada. E as pessoas falam tanto do Senhor, e olhando para a lua, para as estrelas, e dizendo essas palavras lindas, eu dizia: Deus, dá a minha família de volta. Eu era um ignorante, eu me arrependo do que fiz. Se o Senhor existe, restitui o que eu perdi. Eu era um homem de bem. Eu fui falando, irmãos, essas coisas bonitas. Não sei se isso já aconteceu com alguém de vocês, que a gente vai falando essas coisas e pega no sono. Você já teve alguma vez que você estava orando e você dormiu? Pois é, irmãos. Eu dormi falando aquelas coisas bonitas ali, estava muito frio, eu me encrujei assim bem apertadinho, e eu tive um sonho. E no sonho que eu tive, veio um resplendor de luz do céu, clareou toda a Balneário Camboriú, e Jesus Cristo veio num resplendor de luz para falar comigo. E Jesus veio e disse: filho meu, eu sempre te amei. Tua fama, tua riqueza, teu sucesso, teu orgulho nunca deixou eu chegar perto de você, mas eu sempre te amei. Eu sempre soube o que você vai ser nas minhas mãos. Eu te conheço desde quando você nasceu, desde o ventre da tua mãe, que eu conto com você. Levanta deste lugar, filho meu. Eu tenho um lugar melhor para você. Eu te dei muitos livramentos. Você era para estar morto aos 6 anos de idade. A tua vida era para ser ceifada aos 6 anos. Eu não deixei você morrer. Porque eu sei que você vai viajar por todos os cantos do mundo falando do meu nome. Eu sei a tua fidelidade. Eu quero te escolher hoje aqui como discípulo meu. Levanta deste lugar, filho meu. Você vai ser um grande vaso em minhas mãos. E eu acordei, irmãos. E como qualquer pessoa, acordei de um sonho. Mas um sonho é um sonho. Sonho não é a realidade. E agora eu vou ficar louco, porque eu não sei quem falou comigo. Eu não conhecia Jesus. Você às vezes não sonha que ganhou na Mega Sena e não levanta cheio de dívida? E assim é normal, sonhar não é real. Mas os mistérios de Deus, pastor Wilson, é lindo. E os mistérios de Deus a Ele pertencem e a nós não serão revelados. Deuteronômio 29, 29. Não vão ser revelados. Os mistérios dele, Ele cuida, Ele sabe. Agora, muitos crentes acham que Jesus fica se apresentando para as pessoas. Não, irmão. Ele não disse para mim quem Ele era. E Ele não diz para ninguém. É você. É você que tem que ter entendimento da mensagem de Deus. E eu estava louco, porque eu não tinha entendimento. Eu nunca tinha lido uma Bíblia. E aí, meus irmãos, eu estou caminhando na calçada da Avenida Atlântica. Os pés cheios de ferida, todo sujo. 5 metros de distância, já eu fedia, porque não dava nem para chegar perto das pessoas. Aí de repente eu paro e está um moço elegante, bonito, e eu olhei aquele moço e na hora eu lembrei dele. Eu pensei assim: esse aí é o seu Alexandre Francisco. Ele é dono daquela rede de postos Sonho Meu. Ele é muito rico, todo mundo conhece ele. E ele está parado na minha frente, assim, olhando para mim, irmãos. E ele veio em minha direção. E ele disse:
Bozo, eu vim aqui para te dar um abraço. Agora eu vou ficar louco. O outro lado diz que vai cuidar de mim. Agora vem esse cara rico aí, milionário, me abraçar? Não, alguma coisa está acontecendo. Queridos, preste atenção nessa passagem aqui. É muito importante para você, viu? Porque quem você pensa que é? Um cara rico, que não sabe o que tem de tanto dinheiro. Só posto de gasolina, ele tem 17. Ele não sabe o que tem. Ele tem iate, tem avião, tem motorhome, tem casa na Suíça, fazendas de gados. Ele é bilionário. E ele vem até mim e diz: Bozo, que bom te abraçar. Sujou toda a roupa dele, irmão. Mas ele não ligou porque ele veio trazer uma mensagem. Ele disse no meu ouvido, baixinho, sem estardalhaço nenhum, abraçado, sujando toda a roupa dele. Ele disse para mim assim: Bozo, eu sou crente há 20 anos. Olha que bom, né, irmão? Que bom que os crentes abraçam mendigos, viu, pastor? Que bom que os crentes abraçam prostitutas, homossexuais, bêbados. Que bom, né, irmão? Que vocês abracem essas pessoas, né? Olha o silêncio da igreja, pastor. E olhem o que ele disse no meu ouvido. Bozo, eu estava em casa orando. Eu estava orando. E Jesus disse para mim: procura ele, abraça ele, ele agora é meu. Ele está com dúvidas lá, vai lá, abraça ele. Jesus mandou eu te abraçar. E eu sou fiel a ele. Tudo que eu tenho foi ele que me deu. Eu não sou ninguém. Eu sou apenas servo dele. E ele disse para mim que ele te ama. E você precisa aceitá-lo como único Salvador. E ele me largou e foi embora, irmãos. Antes de citar para vocês o que aconteceu depois, eu quero ir para a Bíblia e te mostrar que aqui tudo é verdade. Saulo de Tarso, assassino de crente, exterminador de cristão, perseguidor do povo de Deus. Saulo de Tarso era a pior alma que existia. Irmãos, lá em Atos 9:3, Jesus vai atrás de Saulo de Tarso. Ele vai atrás. E lá, ele tem uma conversa com Saulo, ó. Lá no caminho de Damasco. E ele derruba Saulo e deixa Saulo cego. E pede que levem Saulo até a rua direita em Damasco. E ele deixou Saulo de Tarso lá 3 dias sem comer e sem beber. E aí ele chama um servo chamado Ananias e diz: Ananias, eu deixei um moço lá na rua direita, lá, um moço lá de Tarso. Vai lá, ora por ele e cura ele, porque aquele moço vai ser muito usado em minhas mãos. Quer dizer, ele usa um servo dele, crente, chamado Ananias, para ir curar Saulo, e transforma Saulo de Tarso em apóstolo Paulo. Século 21, 2020 e tantos anos, ele usa um servo dele chamado Alexandre Francisco, crente da igreja presbiteriana, para ir abraçar um mendigo
E Jesus transforma o maior palhaço do mundo em ministro da palavra de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, não muda. E do mesmo jeito, Saulo de Tarso foi no resplendor de luz, eu também. Irmãos, à noite eu estava na igreja, aceitando a Jesus como o único Salvador. Aceitei a Jesus, fiquei sentado numa cadeirinha, bem na frente assim, e ali eu comecei a conhecer os crentes. Pastor Wilson, que decepção. Eu de mendigo, tudo sujo, 5 metros eu já estava fedendo, não dava para chegar perto, mas eu aceitei Jesus. Agora eu estou sentado ali, 15 minutos, nenhum crente foi falar comigo. E eu já comecei a pensar, mas será que aqui é que nem lá? Lá ninguém falava comigo? E agora? Eu vim para cá, aceitei Jesus, ninguém fala comigo? Eu acho que eu vou embora. Estava pensando assim, rapaz. Porque, irmãos, com a permissão do pastor, eu queria dizer para vocês, tem crente bom, viu? Mas tem crente que não vale um prato de comida. Tem crente que não vale nada. Está aqui perdendo tempo. Porque não sei como é que pode. Vem para a igreja, é batizado, se converte, tudo direitinho, mas não ajuda ninguém. Não traz uma alma para a igreja. Não convida ninguém. Passa por um mendigo, corta a volta. Só reclama. É, aquele cunhado meu, aquele não vale nada. Só vai lá em casa para comer. Traga ele para cá para você ver como ele vale. Aqui dentro ele vale, traga. Aí eu estou sentado ali, ninguém vem falar comigo. Eu estou pensando mal dos crentes já. Mas dali um pouco, pastor Wilson, lá vem uma crente mesmo. E ela vem até a mim. Olha para mim, igreja, para vocês verem como é bonito a pessoa ouvir uma palavra gostosa. Olha só, aquela moça bem vestida, bonita, cabelão até que assim, ela vem para mim e diz: a paz do Senhor, meu irmão. Ela me chamou de irmão. Aí eu me arrepiei tudo. Já começou a melhorar a igreja, irmão. Agora já sou irmão dela. E aí ela disse: o meu marido mandou vir aqui para lhe convidar para o senhor passar a noite com a gente lá em casa. Não, eu queria que você visse o jeito que eu fiquei, irmão. 6 meses sem tomar um banho, tudo rasgado, fedendo, com a barba queimada de maconha, tinha cocô na roupa, tinha tudo. Era mendigo mesmo. E aí, irmãos, que bom que me convidaram, porque eu já estava pensando, sabe o que, pastor? Será que eu me converti, sou crente e vou dormir na rua de novo? A gente pensa essas coisas, né, irmão? Porque o cara que vem para cá e aceita Jesus, ele quer amor. E eu quero agora aqui parabenizar, porque a Quadrangular é a igreja mais amorosa do mundo. Eu sou da Assembleia de Deus e prego em 90% de Quadrangular. E amo todos os pastores da Quadrangular, os dirigentes, de Mário de Oliveira a Narciso Parisotto, Marcos Amorim, são todos meus amigos. Por quê? Porque, irmãos, me levaram para a casa deles num carro. Eu nem conhecia aquele carro. Toyota 4WS, é isso aí mais ou menos. Irmãos, que carrão. Agora já imaginou? Eu entrei dentro do carro, quando sentei, sujei tudo o carro. Mas crente tem carro para fazer a obra, né, irmão? Eles não ligaram. Com certeza o irmão falou assim: não, amanhã eu limpo. Amanhã eu lavo, deixa eu levar o irmão para dormir lá em casa com a gente. Me levaram todo sujo. Cheguei lá na casa deles. Eu duvido a igreja me
me dizer qual é o primeiro cômodo que eu fui. Claro, né, irmã? Onde é que eu ia fedendo daquele jeito, todo sujo? Fui direto para o banheiro. E engraçado, vocês não sabem, mas vocês vão saber agora. Casa de crente bom. Vocês precisam ver o tamanho do chuveiro. Era do tamanho dessa caixa de som aqui o chuveiro, pastor. Saiu uma cachoeira d'água. Porque crente bom, tudo lá na casa dele é bom. E o crente ruim, que você vai na casa dele, é aquele chuveirinho Lorenzetti. Os fiozinhos tudo emendado assim. Você pega no registro para abrir a água, leva um choque assim. Casa de crente ruim não adianta. Ele não prospera, ele não cresce. Tudo lá na casa dele é ruim. Ele vem para a igreja com um carrinho velho, fica 10 anos aqui e vem com o mesmo carrinho. Ele não cresce. Por quê? Porque o crente bom ajuda os outros e ele prospera. E aí, irmãos, tomei banho, fiz barba, cortaram meu cabelo. A irmã pegou roupa do marido para me vestir. Aí eu vesti as roupas do marido dela, barbeadinho, cabelinho cortado, botei até desodorante no sovaco. E aí, irmãos, fiquei um crentinho bonitinho. Ó, aí me convidaram para jantar. Orei na mesa junto com eles para jantar, que em 50 anos eu nunca tinha orado. Olha o que é uma casa de crente bom. Você só vai aprender lá na casa deles. Crente ruim já vive brigando, já chega quebrando o portão, se arrebentando tudo. O crente bom não, convida para jantar. E olha que eu comi, irmão. Só comia resto de marmita do lixo lá. Agora estou comendo aquela carninha. Dormi na casa deles. E casa de crente bom, o colchão é king size. E não me pergunte o colchão do crente ruim, não. Que é triste, viu? Mas, queridos, me deram uma Bíblia. E no outro dia, eu estava na rua falando de Jesus para as pessoas. Gálatas 6, 17, irmãos. A Bíblia diz que de hoje em diante ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Agora eu estou falando de Jesus para as pessoas, e as pessoas passam e dizem: esse aí não era o Bozo, não? A mulher dele foi embora com outro. Vai me dizer que ele virou crente? Eles dizem assim, irmão, eles não acreditam, né? Vai me dizer que ele virou crente. Virei crente e não respondo as perguntas dos ímpios, porque eu tenho boca só para abençoar. E aí, irmãos, fui no posto de gasolina do cara que me abraçou. Fui no posto dele, pedi o quê? Um emprego. Porque eu pensei assim, o cara é crente há 20 anos. Pô, o cara me ganhou para Jesus. Agora ele vai me dar um emprego lá no posto de gerente. Crente é bicho nojento. Ô irmão, ninguém é obrigado a te ajudar porque você é crente, viu? É você que é obrigado a ajudar as pessoas por ser crente. Aprenda isso. Porque eu cheguei lá e dei um grito: ô, seu Alexandre, agora eu sou crente. Eu aceitei o Jesus que o senhor falou. E eu vim aqui pedir um emprego. E ele nem bola para mim, virou as costas, sentou no escritório e foi embora. E eu fiquei envergonhado lá. Tudo desenchavido. Todo mundo olhando para mim. Cheguei tão botando uma banca. Rapaz, que vergonha. Só me restou, irmãos, virar as costas e sair e ir embora. E dentro de mim eu estava decepcionado. Mas Deus tem muito mais para te dar do que aquilo que você quer. Aí eu estou indo embora. O rapaz funcionário do posto
Ô moço, o chefe está te chamando lá no escritório. Aí eu voltei e fui lá no escritório dele. Cheguei no escritório dele, ele me serviu água mineral com gás, cafezinho. Não, ele me tratou como se eu fosse o rei Salomão. E olha como a gente às vezes se engana, né, irmão? Deus quer te dar uma coisa maior. Deus não quer você ali limpando o para-brisa de carro. Não quer. Mas você quer. Você briga por aquela coisinha que você quer. Fica quieto, irmão. Cala a tua matraca. Deixa Deus trabalhar na tua vida. A Bíblia diz: entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que lindo, né, irmão? Aí, irmãos, sabe o que ele me falou? Ô Bozo, eu era teu fã, rapaz. Eu vivia na televisão lá todo dia vendo você quando eu era pequenininho, rapaz. Agora você acha que eu vou te dar emprego aqui? Não, eu sou rico. Vem comigo aqui. Me levou do lado assim e me mostrou um terreno, irmão, do lado do posto de gasolina deles, no centro de Balneário Camboriú. Um terreno que dava para fazer 2 igrejas dessa, uma do lado da outra. Era o tamanho do terreno. Aí ele disse para mim assim: eu vou chamar meu contador aqui e vou passar a escritura daquele terreno ali para você. E você comece a tua vida ali, porque aquele terreno ali é seu. E se eu tivesse brigado com ele? Tivesse xingado ele? É aí onde você perde a bênção, irmão. Nunca brigue com ninguém. Crente não pode brigar. Crente não pode reclamar. Crente não pode murmurar. Você tem um Deus do teu lado. Você não pode. Eu fui lá pedir um emprego e saí de lá empresário. 5 meses se passaram. Eu era proprietário do 3º maior restaurante de Balneário Camboriú. 3º, irmão. Eu atendia 600 pessoas por dia. Ônibus de excursão do Brasil inteiro no meu restaurante. O restaurante estava no calendário turístico de Santa Catarina. Eu tinha 15 funcionários, diretos e indiretamente mais de 50. Era dono de um império. Todo mundo começou a gostar de mim de novo. Todo mundo levava os filhos lá para tirar foto com o Bozo. E o restaurante do Bozo era o point da cidade. E eu comecei a ganhar dinheiro de novo. Estava andando de carro importado, morando de frente para o mar. Irmão. E o Banco Itaú, ó. Isso aqui é o dígito. Mas, irmãos, o que foi que eu pedi na oração minha lá, na hora do desespero? Se o Senhor existe, restitui o que eu perdi, dá minha família de volta. Antes de ser crente, antes de me converter. Mas você sabe o que é que acontece? A oração chega ao trono do Senhor. Quando a oração é verdadeira, quando a oração está sendo feita no desespero, ela chega ao trono do Senhor. Eu fiz uma mesa lá no restaurante, uma mesa grande, e naquela mesa ali ninguém sentava. Aquela mesa era a mesa dos mendigos almoçarem. Chegava 2 horas da tarde, chegava os mendigos, tudo para comer. Aquela mendigada lá, que aí fechava o movimento, aí eu mandava os garçons servir os mendigos. E carne de primeira, comida boa. E os mendigos comiam que nem uns cavalos. E dele comer a mendigada ali, irmão. E aí os mendigos vinham para mim e perguntavam assim: ô Bozo, o que houve com você? Você estava comendo o resto de comida com a gente lá nos lixos? E agora você é dono disso aqui tudo? O que houve? Eu olhava para eles e dizia: Jesus mudou a minha vida e quero mudar a sua também. Aí todos os mendigos queriam. Aí eu enchia o carro de mendigo e despejava lá na igreja. Eu dava 10 cargas de mendigo por dia.
Imagine como é que ficava o meu carro, irmão. A mendigada tudo suja, eu levava lá e largava lá na igreja. E o meu pastor era Cisino Bernardino, presidente dos Gideões Missionários, pai das missões, um homem que morreu e ganhou mais de 1 milhão de almas mundo afora. E ele que me ensinou a ser missionário. E aí eu deixava lá com ele os mendigos. E ele dava um jeitinho nos mendigos. Agora olha para mim, igreja. Hoje eu posso vir na igreja do Evangelho Quadrangular de Palotina dizer aos irmãos que centenas e centenas de ex-mendigos estão espalhados pelo mundo afora, fazendo missão pela África, pela Índia, que fui eu quem ganhei eles para Jesus. E eu virei um grande ganhador de almas. Com 5 meses de crente, eu já tinha ganho 300. Todo dia levava alguém lá para a igreja. Irmãos, só que eu estava rico de novo. Agora crente. E já se passaram 1 ano e ninguém da minha família. E eu cada vez mais rico. Eu comecei a pensar, ué, será que Jesus me restaurou só para mim ganhar dinheiro de novo? E a minha família que eu quero de volta? Eu sabia que era impossível. Ué, mas o Deus que eu sirvo é o Deus das causas impossíveis. E Ele tem que me dar, eu estou pedindo. Irmãos, passou-se 1 ano e meio e nada. E aí eu fui falar com o pastor Cisino. Olhei para ele e falei, pastor Cisino, o que é que eu tenho que fazer para ter a minha família de volta? Ele olhou na minha cara, pastor Wilson, e disse, você quer a tua família de volta? Falei, quero. Então vai orar. E virou as costas e saiu. E eu fiquei olhando ele embora e pensando, mas que velho nojento. Mandando eu orar, cara. Mas ele não está certo? Você consegue alguma coisa sem orar? Por isso que eu te dou um conselho. Ouça quem ouve a Deus. Quem ouve a Deus vai te botar no bom caminho. Eu fui orar, porque a Bíblia diz, confia nos seus profetas e você prosperará. E eu estava orando, e no meio da oração eu disse, Senhor, eu devolvo tudo que o Senhor me deu. Não quero nada não. Eu devolvo tudo. Todo o dinheiro que eu tenho no banco eu lhe dou. Todos os carros que eu tenho, restaurantes, lojas, tudo eu devolvo para o Senhor, em troca da minha família de volta. Irmãos, Ele me deu uma grande vitória. Sabia? Tem uma mulher cantando aí, né? Não tem uma mulher cantando aí? Pois é, é a mulher que foi embora com meu amigo e voltou. Deus, Ele não dá nada pela metade para ninguém, irmão. E não dá nada estragado, Ele cura. A mulher estava cantando nos cassinos, lá na República Dominicana, no Havaí, lá no México. E olha aí, ó, já gravou 3 CDs evangélicos. Mas é assim que funciona o Evangelho de Cristo. Ele me deu toda a minha família de volta. O meu filho hoje é um grande empresário em Balneário Camboriú. Tem uma tremenda empresa. É crente, líder da Assembleia de Deus sede de Balneário Camboriú. Já me deu 2 netas, a Pietra e a Melissa. A Pietra com 8 anos e a Melissa vai fazer 2. A minha filha é formada em meio ambiente, formada em administração de empresas, tem um grande emprego e mora comigo lá em Criciúma, em Santa Catarina. Irmãos, Deus é tão bom que Ele coloca a gente em prova. Você já ficou em prova já? Pois é, Ele me colocou em prova, pastor. A minha sogra foi morar comigo. A véia foi morar comigo. Deus me botou numa prova, irmão. A véia foi morar comigo e ainda levou o gato junto, o Pedro Jorge. E agora, meus irmãos, olha que prova. A minha esposa não pode viajar comigo porque tem que cuidar da mãe. A minha esposa, que sempre viajou comigo, já esteve aqui comigo,
não está viajando porque veio essa pandemia maldita. O pai dela morreu. E a mãe dela foi morar comigo com 82 anos, velhinha, não consegue nem andar direito. E a minha esposa tem que cuidar da mãe. Que bom, né? Que bom que eu posso viajar. E hoje, com 72 anos, tenho que dirigir sozinho nas estradas. A minha mulher que cuidava das minhas vitaminas, sais minerais, não está. Agora eu tenho que me virar sozinho, irmão. Até costurar roupa no hotel, eu tenho que costurar. Tem que se virar. Mas por enquanto está sendo assim. A esposa não está podendo viajar comigo, mas enquanto eu trabalho aqui, ele cuida deles lá.